Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um vídeo para você que está se preparando para as Olimpíadas de Matemática e nesse vídeo a gente vai continuar com questões da Canguru. Vamos resolver juntos aí duas questões envolvendo frações bem legais, bem interessantes aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá bom? Então, a partir de agora, atenção total, que vem muita coisa boa por aí. Bom, queridos, vamos começar então com essa questão bem recente aí, bem interessante, Canguru 2019 nível J, né, aquela prova para primeiro e segundo ano do ensino médio, mas assim, ó, uma questão que tranquilamente poderia ser aí para sétimo, oitavo e nono do fundamental. Tá? A questão está dizendo o seguinte: eu tenho 4 números distintos A, B, C e D escolhidos entre os inteiros de 1 a 10. Tá? Então, entre os inteiros de 1 a 10, eu quero escolher 4 números distintos, isso é muito importante, e a pergunta é qual é o menor valor possível para essa soma de frações. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte, vou dar aquele tempinho, pensa como é que é a melhor maneira aí para resolver, gente, e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, aquela coisa que o tio sempre fala, que tem que estar muito atento nos detalhes do enunciado. Tá? Então, nesse enunciado, eu acho que tem duas palavras aí que são super importantes. Primeiro, que os números A, B, C e D têm que ser distintos, ok? Então, por exemplo, se eu escolhi o 1 para o número A, eu não posso escolher o 1 para o número B, tem que ser todos diferentes. E segundo, mais importante ainda, eu quero o menor valor possível. Tá? Deixa eu sublinhar aqui, gente, ó. Quero o menor valor para essa soma de frações. Tá? E tu vai ter que escolher os números de forma que eu obtenha o menor valor possível, né? E aí, assim, gente, isso é uma questão de lógica, de aritmética, né? De tu pensar um pouquinho no que representa a fração, tá? Se eu quero a menor fração possível, se eu quero o menor valor possível para a soma de frações, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escolher um denominador, né? Denominador é o de baixo aqui, né? Um denominador grande e eu tenho que escolher um numerador pequeno. Essa é a primeira ideia, gente. Primeira ideia que é importante que vocês tenham. O denominador tem que ser grande e o numerador pequeno, e daí desse jeito a gente consegue garantir que as frações vão ser pequenas e, consequentemente, a soma vai ser a menor possível. Tá? Então, o que eu pensaria? Eu pensaria o seguinte, ó, para B e para D, vamos pegar 10 e 9, tá? Que são os maiores valores que eu posso pegar, né? E para A e para C, vamos pegar 1 e 2. Tá bom? Aí, professor, mas qual é qual? Aí a gente pode até fazer um teste, ó. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, eu já sei que B e D vai ser 10 e 9, e eu já sei que A e C vai ser 1 e 2. E agora vamos colocar a mão na massa e fazer as contas. Tá? Então, pegando, por exemplo, 1/10 mais 2 nonos, né? Eu quero saber quanto é que vai dar isso, quanto é que vai dar essa soma de frações, e eu vou pegar também a outra possibilidade, que é 1 nono mais 2/10. Tá? Fazer a continha das duas, ver qual que vai dar a menor fração, e a menor fração é o que ele está pedindo, né, gente? Então, como é que fica aqui? Bom, a primeira coisa, a gente soma de frações, a gente tira o mínimo, né? Mínimo entre 10 e 9. Né? Vocês podem fazer com carinho aí, gente, vai dar 90. Então, deixa eu colocar aqui 90. E aí faz aquele padrãozinho de soma de frações, né? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então aqui 90 por 10 vai dar 9, vezes 1 vai dar 9, mais 90 por 9 vai dar 10, vezes 2 vai dar 20. E aqui eu vou ter 29 sobre 90. Né? Maravilha. Quase lá, gente. Quase lá. Né? Não te empolga ainda, porque pode ser que não seja a letra D, né? Só quero fazer um teste aqui para ver quanto é que dá essa outra possibilidade. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Da mesma forma, né? O mínimo vai ser 90, aí eu vou ter 90 por 9 vai dar 10, vezes 1 vai dar 10, mais 90 por 10 vai dar 9, vezes 2 vai dar 18. Então, aqui eu vou ter o que, gente? Aqui eu vou ter 28 sobre 90, hein? E olha só que loucura, gente, não é a primeira resposta, não é 29/90. Então a menor fração vai ser essa aqui, né, gente? 28/90. Aí sempre dá aquele gelinho, porque não tem essa alternativa,
né? Meu Deus do céu, professor, o que está acontecendo? Calma, querido. Calma, porque geralmente a resposta ele dá a fração mais simplificada possível, né? E 28/90 dá para simplificar ainda, né? O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 2, numerador por 2, denominador por 2, e aí eu vou ter 14/45, né? 14/45, portanto, alternativa certa, a letra C. Tá bom, gente? Então, muita hora nessa calma, né? Pegadinha, que eu conheço uma galera que já ia marcar 29/90, né? Mas não é, não é. Tem que fazer as duas possibilidades ali para ver qual que é a menor fração possível e aí simplifica para chegar na alternativa certa. Bom, queridos, mais uma questão bem interessante aí envolvendo frações. E vamos lá, Canguru 2019, questão atual. Vamos ler o enunciado com carinho para entender o que está acontecendo. Essa questão fala de triatlo. Aí o triatlo tem natação, corrida e ciclismo. Ele fala que o ciclismo é igual a 3/4 do total, da distância total. A corrida é 1/5 do triatlo, que também seria 1/5 do total. E a natação é 2 km. E a pergunta é qual é a distância total desse triatlo. Tá? Mais uma vez, vou dar aquele tempinho para vocês, gente. Pensa um pouquinho, quebra a cabeça, papel e caneta na mão, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, a primeira informação que a gente tem é que o ciclismo é 3/4 da distância total, né? Então é interessante tu já pensar numa letra, tá? A gente pode chamar de X, a distância total, ou pode chamar de D, como tu quiser. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X, tá? Então eu tenho o ciclismo e ele me disse que o ciclismo é 3/4 da distância total. Lembra que esse D significa vezes, né, gente? Então eu tenho 3/4 vezes X, vezes a distância total, que no final das contas vai dar 3x/4. Tá? Fazendo ali a multiplicaçãozinha, 3x/4. Depois ele me falou que a corrida é 1/5 do triatlo. Né? Colocar aqui, ó, corrida vai ser 1/5 do triatlo, que seria 1/5 do total também, né? Então eu vou ter 1/5 vezes x, 1/5 vezes x vai dar x/5, maravilha. E finalmente ele falou que a natação é 2 km. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, nat vai corresponder a 2 km. Tá, gente? E para resolver, a gente só tem que montar uma equaçãozinha legal, né? E a gente pode calcular o x, a gente pode calcular a distância total. E a lógica dessa equação, né? Deixa eu falar para vocês como é que eu faria. A lógica dessa equação é a seguinte, ó. Se eu pegar o ciclismo mais a corrida mais a natação, tem que dar o total. Vocês concordam comigo? Porque a prova tem as 3 etapas, né? Então, a distância do ciclismo mais a distância da corrida mais a distância da natação tem que dar o total e é exatamente isso que a gente vai escrever na nossa equação. Tá? Olha só que legal, ó. O ciclismo, a gente sabe que é 3x/4, mais a corrida, que é x/5, mais a natação, que é 2, isso tem que dar o meu total, tem que dar o meu x. E agora eu tenho certeza que vocês sabem terminar, né, gente? Só fazer uma álgebra básica e calcular o valor do x. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou resolver de um jeito um pouquinho diferente, né, que é uma técnica que eu acho bem legal, que é assim, ó, eu vou multiplicar todos os termos da minha equação por um número que, de certa forma, simplifique as frações. Tá? Isso é bem legal, gente, bem legal de fazer, mas cuidado, tem que multiplicar todos os termos da equação para não mudar a equação, né? Não mudar a solução da equação. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó, nesse caso vale mais a pena multiplicar por 20, né? Porque daí eu consigo simplificar o 4 e simplificar o 5. Tá? Na verdade, o mínimo múltiplo comum, né? Tu pode pensar assim. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó, multiplicar por 20 aqui o primeiro termo, multiplicar por 20 o segundo termo, multiplicar por 20 aqui também e por 20 aqui também. Tá bom? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é, de certa forma, me livrar das frações. Né? Aqui eu vou ter 20 por 4 vai dar 5, 5 vezes 3x vai dar 15x, ok? Mais 20 por 5 vai dar 4, vezes x vai dar 4x, simplifiquei aqui, né? Simplifiquei aqui. Mais 40 é igual a 20x.
E agora a gente está super em casa, né, gente? O que eu tenho? Tenho uma equação aí de primeiro grau, não tem mais fração na jogada, então só fazer a continha com carinho para descobrir quanto é que vale o x. Letra para um lado, número para o outro, então no final das contas eu vou ter 40 é igual a 20x, aqui vai dar 19x, né? Passando para lá vai ficar menos 19, então aqui eu vou ter menos 19x e a gente chegou na solução x igual a 40, essa é a distância total do triângulo, que é o que ele queria saber, né? Exatamente o que ele queria saber. Então acabou, gente. Alternativa certa, letra D. Tá? Deixa eu só fazer mais um comentário para vocês que uma outra maneira de resolver, né? De repente, se a pessoa não está conseguindo ali montar a equação, entendeu? Não está conseguindo fazer a álgebra ali da questão, a pessoa pode fazer o seguinte, ó, pega as alternativas e vai testando. Né? Por exemplo, se a distância fosse 20, né? Será que o enunciado ia fechar? Aí tu calcula, né? Quanto é que é 3/4, quanto é que é 1/5, vê se a natação vai sobrar 2, entendeu? Então é uma maneira muito legal de tu fazer também pelas alternativas, testando as alternativas até chegar na alternativa correta. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas questões da Canguru e cada vez mais aí a gente vai aprendendo, vai entendendo as ideias, né? E vai treinando um pouquinho mais para arrebentar nas provas aí de Olimpíada de Matemática. Muito obrigado, galera, pela atenção de vocês. Grande abraço e até a próxima!